Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês nessa manhã de quarta e feriado as 50 curiosidades sobre o episódio Reunião, um episódio com muita história antiga que estreou ontem na França. Aqui tem a análise completa do episódio e mais tarde, ainda hoje, vai sair a análise final do episódio Ilusão, episódio esse que devia ter estreado antes de vários outros. Curiosidade 1. O primeiro local no começo do episódio por onde Alin passa com os funcionários é o mesmo lugar e momento em que, horas antes da briga com o faraó, lá a Mini Bunnyx colocava o que Ladybug havia pedido. Curiosidade 2. Jalil prefere a Layla como a sua assistente virtual no lugar do Adrian, que nem o Sr. Damoclé, e Marinette foi forçada a ouvir a voz da sua arqui-inimiga falando todas aquelas blasfêmias sobre ela. Curiosidade 3. Jalil também mantém sua característica principal do começo da série, ser um teorista maluco. Antes sobre profecias egípcias e agora sobre uma conspiração da Ladybug que acabou envolvendo sua irmã. Curiosidade 4. Tirando o filme de Miraculous Shanghai, que não faz parte das temporadas oficiais, esse é o único episódio da série em que vemos o Kogatama da Marinette no seu pescoço. Claro que tirando o episódio em que ele surge, por mais que o criador da série bata na tecla de que ele sempre está por dentro da roupa dela. Curiosidade 5. Joanna Dark chamava Tiki carinhosamente de gárgulazinha má, mostrando que a relação delas devia ser bem diferente da que tem hoje com Marinette. Curiosidade 6. O indício de que esse episódio deve ter sido animado por um estúdio X na temporada é o erro na máscara do Monark, que é sempre roxa, mas havíamos o episódio inteiro toda azul, parecendo a máscara de luz do Miraculous do Pavão. Curiosidade 7. Outro erro que precede este é que Jalil já estava com a cara vermelha quando suplicava as coisas a Monark, algo que só é certo aparecer quando a Akuma já entrou no seu objeto ou está muito perto. Curiosidade 8. Das Ladybugs presentes nos ícones que passam super rápido, em ordem dos próprios quadros, cada um com uma borda no estilo de cada, temos Piao Chong, primeira Ladybug da história, La Coccinelle, uma Ladybug francesa e mosqueteira, a famosa Joanna Dark, que foi a escolhida, Bohua, a Ladybug vietnamita, Mika Zoyolin, o portador asteca e único homem dentre os antigos, Hipólita, a grega, Tentomoshi, a assassina japonesa, La Coccinelle, ou a deusa Ladybug do Egito, Mudeko Deiko, uma garota da tribo Imba na Namíbia, e La Mariquita, a Ladybug mexicana e última antes dos guardiões serem dizimados pelo faminto. Curiosidade 9. Contudo, acabou sendo comprovado no episódio que Mundagbeol, a Ladybug coreana feita pelo próprio criador da série, não teve seu ícone visto ou disponível em nenhum momento. Curiosidade 10. Mini Bunnyx esteve com os três mosqueteiros, Athos, Porthos e Aramis, afirmando que Aramis, na verdade, era uma mulher, não um homem. Dando pra ver bem na foto, e seria possível que essa mulher futuramente tenha se tornado La Coccinelle, a Ladybug mosqueteira francesa que acabamos de mencionar. Curiosidade 11. O segundo hater da Ladybug, que o user parece ser Anti-Lady, tem a imagem de perfil da Ignoblia, a irmã má da Majestia mencionada por Bunnyx, e que eles derrotarão um dia. Curiosidade 12. Já o primeiro hater dela se chamava Akuma88 e o terceiro, obviamente, é a Chloe, a chamando de ridícula como sempre. Fora que os comentários de fundo mostraram vários emojis de vômito, carinha de diabo com raiva ou a carinha normal de raiva. Mas relaxa, Marinette, se você estivesse agradando a todos, com certeza estaria fazendo algo errado. Curiosidade 13. Jalil é agora o único personagem aleatório a conseguir quebrar uma acumatização no meio. Antes, só quem tinha conseguido fazer isso era Alia, Nino, Sabine e Chloe, todos personagens que aparecem demais. Curiosidade 14. Os dois portadores antigos foram enganados pelos monarcas de seus reinos, e atualmente temos um monarca ou um monarca tentando enganar pessoas como Jalil para conseguir o que quer. Curiosidade 15. O nome do Cat Noir em inglês era Dark Grimalkin, que Dark vocês sabem que significa trevas, já Grimalkin é uma palavra muito velha para gato. Sério, nem sequer sabem qual é o idioma original disso. E como Grimalkin na Escócia significa um gato folclórico que vive em lugares altos, é possível que esse Cat Noir não fosse realmente inglês, e sim escocês. Curiosidade 16. De mais galera que a Mini Bunnyx conheceu, temos os irmãos Wright dos Estados Unidos, os ditos pais da aviação e criadores dos primeiros aviões. Só que enquanto eles se atiravam por aí com um estilingue parecido aos Angry Birds, Santos Dumont criava algo bem mais usável aqui no Brasil. Curiosidade 17. Alex também fala que conheceu o grande Leonardo da Vinci e a Mona Lisa em pessoa quando ele estava terminando de pintar ela, garantindo que não vai contar nenhum segredo sobre isso. Não que seja exatamente um segredo. Curiosidade 18. A primeira obra que Marinette e Alia veem lembra demais o estilo da Mona Lisa, mas a Mona Lisa da série está lá pelo hall onde eles veem as fotos. Então é possível que essa pintura também tenha sido feita pelo Da Vinci e, quem sabe, a pedido da Mini Bunnyx.
Curiosidade 19. Em contrapartida, essa Mona Coelha aqui pode realmente ter sido uma portadora do Miraculous do Coelho de séculos atrás. E por isso Alex colocaria seu Kogatama nela, ou simplesmente o lugar onde ativa como a estátua da Ladybug definida. E por isso Joanna teria rido da cara da Marinette naquela hora, tentando falar com antigos portadores do Coelho, sendo que ela só pode falar com os da Joaninha. Curiosidade 20. Falando em Kogatama, depois de 3 séculos, Plague finalmente criou vergonha na cara e cuspiu um pro Adrian, podendo fazer o mesmo para invocar o Dark Grimalkin um dia, ou talvez o Rei Mal. Rei Mal seria mais interessante, e a Alex também já tem o seu. Não sabemos quanto tempo passou para ela e na visão dela, mas Fluffy já criou um para sua portadora fixa. Curiosidade 21. O faraó summonou o escudo da tartaruga para criar o proteção, que nem a Safari summonou o pincel para poder fazer o Gênesis. E por hora, o Coruja Sombria é o único a quebrar a regra dos poderes que precisam ser ativados com a arma. Curiosidade 22. Por falar nisso, com a destreza do faraó e sua capacidade de criar quantas proteções quisesse, essa batalha seria praticamente impossível de vencer sem uma desistência. Porque mesmo Cat Noir recarregando, poderia criar escudo atrás de escudo. Curiosidade 23. O talismã tirado por Ladybug aqui, a caneta tinteiro, é um talismã reciclado. Sua invocação original foi no episódio Coruja Negra para não ter suas identidades reveladas. Curiosidade 24. Já que Alex já tem seu Kogatama, ela poderia já ter conversado com seus portadores antigos. Só que isso não é nada demais para ela, porque com os poderes que ela tem, podem simplesmente ir lá falar com eles em vida no passado. Curiosidade 25. Ao contrário do que muitos entenderam, Joanna Dark não morreu na fogueira aqui, tá, gente? Nesse universo, ela não foi queimada pela igreja. Ela chegou a esse ponto, mas com seus poderes, ou sei lá, a ajuda de um portador antigo do Miraculous da Raposa, ela conseguiu escapar e ainda fazer com que todos achassem que Joanna Dark realmente tinha morrido. E com isso, foi tentar viver seu amor com o Dark Grimalkin, ambos sem os seus Miraculous. Curiosidade 26. A deusa Maat é a deusa egípcia da verdade, da justiça e da ordem cósmica, sendo uma figura indistinguivelmente feminina com asas e tem uma pena na sua cabeça. Pena essa que ela colocava numa balança junto com o coração dos faraós mortos, e se esses corações fossem mais leves ou tão pesados quanto a pena, aí sim eles teriam cumprido a sua missão e teriam a glória eterna. Podemos ver no livro mesmo alguns dos seus símbolos do lado, como o Ankh, as asas e etc. Curiosidade 27. Ironicamente, Maat, o livro da verdade, se comportava muito como uma esfinge, outra figura egípcia que fazia perguntas muito difíceis e com pegadinhas, que caso você errasse, ela te comia vivo. Curiosidade 28. A pegadinha de qual era a cor do cavalo branco de Henrique IV foi muito bem explicada pelo Cat Noir. Ele era cinza, porque cavalos brancos realmente só vieram a existir pelo cruzamento genético séculos depois. E também tem a versão dessa piada francesa de qual era a cor do cavalo branco de Napoleão. Que para essa, a resposta é muitas, porque tem muitos quadros dele nesse cavalo com colorações muito distintas. Isso porque ele provavelmente era só simbólico e não um dos vários cavalos reais que Napoleão Bonaparte usou na vida. Curiosidade 29. É muito estranho isso acontecer de novo, mas é a segunda vez que a cidade de Paris tem uma pirâmide gigante surgindo no centro da cidade. O jogador 2.0 foi quem criou essa ideia e o faraó deu um toque pessoal nela, deixando ainda maior. Curiosidade 30. Ladybug afirma que eles estão no dia 15 de julho, ou seja, já estão nas férias escolares. Só que a noção de tempo da série é totalmente bagunçada e totalmente errada, porque o criador já afirmou que da primeira temporada até a quarta, tudo isso se passou em menos de um ano, e tem vários eventos que já tiveram, como o Natal ou o Dia de Reis, que é obrigatoriamente em janeiro, que bagunçam tudo e não tem sentido. Então vamos só fingir que é realmente o dia 15 de julho, eles real estão de férias após terminar um ano escolar. Curiosidade 31. No futuro em que Alex estava a princípio, pelo exterior do museu é antes do ano 2200 e pouco, quando ela foi ver o tempo tempestuoso. E no tempo em que ela estava, é comum pessoas com roupas futuristas, que nem essas verdes bizonhas, ou o ônibus com um design estranho, que por esses dois, verde é a cor do futuro. Curiosidade 32. Se o livro da verdade e a deusa Maat realmente sabia todas as verdades que existem até de séculos no futuro, Monark podia simplesmente ter perguntado se ele vai vencer no final, mas eu tenho certeza que ele não queria saber essa resposta. Curiosidade 33. Fora todas as influências egípcias, a pirâmide surge a partir da própria pirâmide de vidro na frente do Louvre, a principal entrada para o museu, sendo composta inteiramente de livros, não pedras. Curiosidade 34. Jalil acabou não recebendo um talismã de Akuma que nem a Natalie, mesmo que fosse a Ladybug que derrotou aqui. O que poderia ser por ele próprio rejeitar a akumatização, mas quando Nino fez isso em Lastimador, ela lhe deu um talismã mesmo assim. Curiosidade 35. Pela pose final de transformação da Joanna e do Dark Grimalkin, ambos criavam armas além do ioiô e do bastão, porque ele tem um machado enorme e ela uma emblemática espada. Curiosidade 36. Como Joanna parece só ter começado a lutar após receber o Miraculous da Joaninha, é muito possível que
todas as suas cicatrizes no rosto tenham sido feitas pelo Dark Grimalkin nas várias lutas que eles tiveram um com o outro. Curiosidade 37. Achávamos que esse outro portador do Miraculous do Gato antigo poderia ser o Cavaleiro Negro contado em tantas histórias e contos europeus. Só que julgando pela roupa do Dark Grimalkin, e por ele ser declaradamente britânico, capaz que ele seja o famoso Cavaleiro Negro. Curiosidade 38. Quando atravessa o faraó sem querer, Joanna diz que vive esquecendo disso, dando a entender que ela já foi invocada por outra portadora. Isso e o comentário com a Tic sobre qual era o motivo de a invocarem dessa vez e deveria ser uma crise bem grande. Curiosidade 39. Ainda que o faraó tenha mantido aquele mesmo colar que era o seu objeto acomatizado, Ladybug e Cat Noir não pensam em quebrar ele em nenhum momento. Só viram um negócio lá com proteção e só focaram em quebrar aquilo ali. Curiosidade 40. Outra coisa que aponta esse estúdio de animação não ser o mesmo de evolução, por exemplo, é que o cabelo da Mary Bunnyx está normal, mantendo a cor do cabelo rosinha da Alex. Não o deixou vermelho cereja como em evolução após a transformação. Curiosidade 41. Os nobres do século XV que Joanna menciona em sua história são Isabel da Baviera, rainha da França, casada com o rei Carlos ou Charles VI da França, rei Henrique V da Inglaterra, Catarina de França, a princesa filha de Isabel e Carlos, João de Lencastre, duque de Bedford e o irmão mais novo de Henrique V, Henrique VI, filho do Henrique V e Carlos VII, filho do Henrique VI, que foi coroado graças a Joanna. E quando ia mencionar 1431, o ano da sua suposta morte, Ladybug solta que ninguém liga pro que aconteceu em 1431. Fora que tudo que ela diz é uma verdadeira aula de história, tá? Tudo isso realmente aconteceu e essas pessoas realmente existiram com esses mesmos nomes. Curiosidade 42. Ladybug e Alia só não encontraram a resposta da primeira pergunta delas na internet porque o celular e o ioiô estavam sem sinal, então não podia colar no Google. Curiosidade 43. Os fãs estadunidenses acham que o nome de heroína da La Parque Écarlate, que é o nome original francês da Joanna, vai ser Scarlet Fate, Destino Escarlate, que até onde eu sei isso não foi confirmado em lugar nenhum, e caso seja, esse vai ser o nome que vai permanecer na dublagem brasileira. Curiosidade 44. A interação de Ladybug com Joanna parece muito com a da Lady Dragon e os Rainlings, que só ela e apenas ela pode ver, excluindo a Tic desse bolo, é claro. Curiosidade 45. Por incrível que pareça, o Jalil já foi acomatizado 4 vezes. Sua primeira estreia de faraó na primeira temporada, a em Catalyst no final da segunda temporada, sendo reacomatizado no episódio seguinte, Mayura, e por fim, agora. Não parecem tantas porque acomatizações escarlates são pouquíssimo memoráveis. Curiosidade 46. O Miraculous do Coelho passou a ser um dos objetivos do Monark, não só os brincos e o anel, porque quer usá-lo direito dessa vez e consertar tudo como deveria ter feito em evolução. Curiosidade 47. Alex não querer contar o segredo da Mona Lisa e tal é algo meio irrelevante, porque em 2005, 10 anos antes dos eventos da história da série começar, cientistas descobriram que Lisa Deus Giocondo foi a modelo da Mona Lisa. Curiosidade 48. Tanto Dark Grimalkin quanto La Parque Écarlate foram responsáveis pela morte de dragões, tanto na França quanto na Inglaterra. Bem, isso antes do Plague extinguir todos os dragões da Terra. Curiosidade 49. Fazia séculos que Cat Noir não mostrava sua sequência ativando o Cataclismo, e agora ele ganha uma nova trilha sonora comparada com a original. E curiosidade 50. A cena da história da Joanna prestes a ser queimada em praça pública na fogueira vestida de branca remete de uma forma mais infantilizada para a série aos quadros que mostravam essa mesma perspectiva do momento da sua morte. Mas diferente da Joanna de Miraculous, a nossa não teve escapatória. E por esse vídeo é isso, galera. Espero ter gostado de mais 50 curiosidades sobre um episódio que provavelmente vai virar um padrão, mas eu não garanto, tá? E amanhã, para fechar com chave de ouro, teremos as curiosidades do episódio Ilusão. Deixa o like se curte o quadro, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Aqui tem o vídeo de ontem da análise de reunião. Comenta o que vocês acharam, se tem outra curiosidade que eu não falei. E até o próximo vídeo.